O maior erro que as pessoas cometem é achar que é tudo a mesma coisa. Achar que os dois são iguais e que pode fazer de qualquer maneira que as coisas vão trazer um resultado satisfatório e suficiente para ela. Só que não. Só que você não é culpado disso, de achar isso. Porque os gurus, as pessoas que estão aí no mercado digital estão falando besteira, estão falando um monte de besteira para que você acredite. E aí te induz a fazer alguma coisa equivocada, tá legal? Olha, nesse vídeo aqui eu vou te falar exatamente o que é e como você deve fazer para ter o resultado com os dois, tanto com tráfego orgânico quanto com tráfego pago. Legal? Eu sou o Beto Coelho, sou estrategista em negócios, estrategista em tráfego pago, trabalho com isso já faz um tempão e eu posso te dizer como e o que você deve fazer para executar tanto o tráfego orgânico quanto o tráfego pago. Vamos lá. Uma grande diferença que tem entre uma situação e outra é que as duas geram tráfego. Tanto o orgânico quanto o pago, eles são tipos de tráfego, são tipos de movimento, de fluxo, né? E é importante você saber, nesse vídeo aqui, um pouquinho mais para frente, eu vou te falar o que você realmente deve fazer para ter resultado no seu negócio, porque não é simplesmente você saber o que é um e o que é outro. Não é importante apenas que você saiba o que é tráfego, mas qual é o melhor para o seu tipo de negócio. Legal? Bom, vamos lá. Tráfego orgânico é uma coisa muito usada nos dias de hoje, já foi muito mais usada, só que você vai perceber que eles têm um pouco menos de força nos dias de hoje. Por que eu sei disso? Bom, primeiro porque eu convivo com muitas pessoas. Eu trabalho e atendo muitos clientes que usam tanto o tráfego pago quanto o tráfego orgânico, né? E eu já vi muita situação. Teve uma vez, um cliente me procurou porque ele falava assim, ó: ô Beto, eu tenho um negócio, eu faço postagem todo dia, eu publico, só que eu não tenho alcance, sabe, eu faço minhas postagens, eu coloco meu conteúdo no ar, só que eu não vejo resultado, sabe, sempre as mesmas pessoas que veem os meus vídeos, sempre as mesmas pessoas que curtem os meus posts, né? O que eu tenho que fazer então para que eu consiga ter resultados? E aí, nesse momento você sabe qual que é a diferença entre o tráfego pago e o tráfego orgânico? Se você não sabe, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente qual a diferença entre um e outro. E qual que é melhor que você deve usar para o seu negócio. Vamos lá então, ó. Vamos definir o conceito de tráfego pago e tráfego orgânico. Vou definir basicamente o conceito e eu vou explicar um pouco melhor ao longo desse vídeo o que é um e o que é outro. O tráfego orgânico é quando você faz um post, você faz um vídeo, você grava alguma coisa, coloca numa rede social ou então numa plataforma como o Google, como o YouTube, sem precisar pagar. Essa é a definição de tráfego orgânico. É simples. Você faz um post, você publica alguma coisa e não precisa pagar para aquele conteúdo estar na internet. Legal? Tráfego pago já é uma situação diferente. Você também faz um post, você faz um vídeo, você publica ele, entretanto você precisa colocar uma verba lá dentro. E eu vou falar um pouquinho mais para frente de tráfego pago. Legal? Por enquanto vamos nos manter aqui em tráfego orgânico. Muita gente fala besteira a respeito de tráfego orgânico, dizendo assim: você pode publicar um monte de conteúdo, fazer um conteúdo por dia, e aí você vai alcançar muita gente, você vai ter resultado. Só que não acontece dessa maneira, não acontece assim. Vou dar mais um exemplo para você. Em 2020, quando eu comecei nesse mercado, era muito quente, era muito grande o mercado onde se trabalhava com tráfego orgânico. E aí, tinha um amigo meu, o Jorge, que ele fazia publicações todos os dias, ele fazia 2, 3 publicações todos os dias e não tinha resultado, sabe? Ele alcançava algumas pessoas, tinha algumas visualizações, aqui no YouTube, por exemplo, tinha algumas visualizações do conteúdo dele, só que não tinha força, não tinha alcance. E o que significa isso? Tem uma coisa chamada algoritmo dentro das plataformas. Esse algoritmo, ele percebe o conteúdo que você cria, o quão ele é interessante, o quão ele é relevante para as pessoas que vão assistir esse conteúdo seu, e ele começa a fazer uma entrega. Só que aquilo tem um período útil de vida. Por exemplo, é uma média de 24 a 48 horas que o seu conteúdo tem tração como orgânico. Você publica e entre 24 e 48 horas ele alcança algumas pessoas. Se ele logo no início dessas primeiras horas ele tem uma força legal, ele vai tender a alcançar mais gente. Se ele não tem muita interação logo no início, ele vai ficar um vídeo que vai ter pouca visualização. Como acontecia com o Jorge, por exemplo, ele publicava um conteúdo, às vezes ele acertava a mão na publicação. Ele publicava um conteúdo que dava muito bom, e aí ele alcançava 1.000, 3.000 pessoas com aquele vídeo.
né? Entretanto, no outro dia ele tentava replicar aquilo e não era possível, né? Então, quando você percebe no tráfego orgânico, ele não é algo replicável, você não consegue controlar, você não tem poder nas mãos daquilo que você posta. O Jorge mesmo, ele ficava frustrado, porque era toda vez a mesma coisa, ele publicava um conteúdo de repente numa rede social e alcançava várias pessoas. Ele tentava publicar novamente com o mesmo tom de vídeo, com a mesma entrada, com alguma coisa, e aquilo não trazia resultado para ele, né? Até que ele foi entendendo como que funcionava o um e como funcionava o outro, como funcionava o tráfego pago e como funcionava o tráfego orgânico. E qual que é a principal diferença entre tráfego pago e tráfego orgânico? Com o tráfego orgânico, como acontecia com o Jorge, ele não tinha controle de quantas pessoas eram alcançadas, quais pessoas eram alcançadas com o conteúdo dele. Ele simplesmente publicava, ele simplesmente postava, né? E torcia ali, fazia... tem um negócio uma expressão que chama marketing da esperança, onde ele torcia, nossa que soluço, ele torcia para o conteúdo dele alcançar muita gente, só que não estava no controle dele, ele não podia metrificar isso, ele não sabia dizer assim, olha, esse conteúdo aqui vai alcançar 5 mil pessoas, e essas pessoas vão ter de 25 anos a 45 anos, e essas pessoas são apenas mulheres, elas moram na região sul do país. Jamais isso é possível. Tráfego orgânico é algo que você não tem controle, entendeu? Deu para entender a principal diferença? Você não tem controle sobre tráfego orgânico. O Jorge não tinha controle, ele não conseguia colocar nas mãos dele o que e quem seria alcançado, quantas pessoas seriam alcançadas, né? E ele tentava replicar com uma dificuldade muito grande, porque você não tem como ter certeza do que vai dar bom, do que vai ser o melhor, né? Você publica, procura fazer algumas coisas ali que são boas práticas para poder alcançar o público, só que depende da plataforma. O próprio algoritmo da plataforma vai interpretar se o seu conteúdo é relevante o suficiente para alcançar as pessoas ou não. Entende? Então, existe muita gente fazendo tráfego orgânico e reclamando da falta de alcance, reclamando que ele não performa tão bem, que ele não traz o resultado esperado, que demora demais para alcançar um certo resultado, entendeu? Isso é tráfego orgânico. Quando você posta um conteúdo, você não tem nada de controle, zero controle sobre ele. O único controle que você tem é a sua publicação. Você faz uma publicação. Só que você nunca vai saber o quanto aquilo está sendo relevante, o quanto está sendo bacana para alcançar as pessoas. Nem o porquê ele foi bom, nem o porquê deu ruim, né? Entretanto, você não consegue também metrificar o quanto que as pessoas assistiram daquele seu conteúdo. Se o conteúdo tem 1 minuto, quantas pessoas viram 50% do seu vídeo? Quantas pessoas viram 25% do seu vídeo? Isso é tráfego orgânico na forma aplicada. Você publica e não paga. Só que ele vai um pouco além, né? Não é apenas você publicar sem pagar. Você publica sem pagar, você não tem controle sobre quantas pessoas, a idade das pessoas, onde elas moram, quanto do seu vídeo foi assistido. Nada disso está no seu controle. Entendeu? Então, isso é a forma mais básica de explicar o que é tráfego orgânico. E no caso do Jorge, era uma dificuldade, porque ele não conseguia alcançar mais pessoas, ele não conseguia crescer, né? Isso a longo prazo pode ser muito bacana? Pode, a longo prazo isso pode trazer uma força legal, pode trazer um alcance legal, entretanto não é algo replicável, você não consegue fazer isso várias vezes do mesmo jeito. Tá? Você consegue publicar, você consegue colocar alguma coisa para rodar, mas isso não é a forma mais efetiva de fazer. Um outro exemplo muito interessante é que quando você faz tráfego orgânico, quando eu olho aqui para baixo eu estou olhando para o computador, tá? E quando você faz tráfego orgânico, quando você não paga para as coisas aparecerem na frente das pessoas, você fica refém daquilo. Você fica uma pessoa que fala assim, eu tenho que publicar muito conteúdo, eu tenho que criar muito conteúdo, eu tenho que fazer muito, eu tenho que fazer todo dia. E eu preciso ficar preocupado com essa questão de views, né? O quanto isso alcançou, o quanto isso não alcançou, o quanto que vai alcançar. Isso é muito difícil, porque você fica preso, né? Você fica preso a uma mecânica, você fica preso a um fluxo de criação de conteúdo, de execução de vídeos, de criação de material, só que você não consegue ter profundidade, você não consegue saber, olha, esse conteúdo foi bom, por isso ele alcançou quantas pessoas, esse conteúdo foi melhor, por isso ele alcançou esse número menor de pessoas, entende? Não dá pra você controlar, né? O que eu tenho pra falar pra você aqui é o seguinte,
E saber o que é tráfego pago e saber o que é tráfego orgânico vai fazer você alcançar um resultado muito melhor, vai fazer você vender mais na internet, vai fazer você alcançar pessoas certas, vai fazer você crescer mais, vai fazer você ter um resultado muito bacana, tá? Essa oportunidade de saber o que é tráfego pago e o que é tráfego orgânico, como usá-los, vai fazer o seu jogo mudar completamente, beleza? Vamos lá, ó. Uma coisa que eu tenho para falar para você também. Antes, quando eu comecei nesse jogo, eu comecei usando apenas tráfego orgânico, eu não tinha escala, eu não conseguia crescer no meu negócio, né? E como eu te falei, desde 2020 eu estou nesse mercado, trabalhando todos os dias com tráfego, todos os dias com marketing digital, e aí eu não conseguia escalar, porque eu não entendia o potencial, a diferença que tinha de um para o outro. Beto, mas e aí, o que eu preciso fazer? Tráfego pago ou eu preciso fazer tráfego orgânico? Eu preciso fazer os dois? Calma, como eu te disse, calma, que mais pra frente, nesse vídeo aqui ainda, eu vou te falar o que você deve fazer e como você deve escalar os seus resultados através do tráfego, tá? Como você deve crescer através do tráfego. E você vai saber e conseguir sair daqui aplicando o que eu te disser. Fica tranquilo, tá vendo essa foto aqui, ó? É meu filho e minha filha, tá? E se eu contar isso daqui desse jeito que eu vou te falar hoje para um dos meus filhos, ele sai daqui e consegue executar o que eu estou te falando de tão simples. Meu filho nessa foto aqui, ele tinha 8 anos e minha filha tinha alguns meses. E meu filho com 8 anos, ele conseguiria explicar exatamente o que eu vou te falar aqui. Legal? Ó, vamos lá. Uma coisa que eu tenho que te falar também é o seguinte. O pior jeito que tem de você tentar executar uma ação é você fazer isso sozinho. O pior jeito que tem de você tentar executar algo é sem ter um método, sem ter um passo a passo, tá? Sem ter uma forma de o porquê. Sem você entender o porquê, é difícil demais você executar uma ação. Beto, vamos lá então. O que é tráfego pago? O que significa o tráfego pago? Vamos, simplesmente, ó, a diferença mais básica entre um e outro é que o nome já diz, tráfego pago. Você tem um conteúdo, você tem um vídeo, você tem uma foto e você põe dinheiro na plataforma para que o seu conteúdo alcance uma quantidade de pessoas. Essa é a diferença raiz entre os dois. Tráfego pago, você coloca dinheiro para alcançar pessoas. Tráfego orgânico, você não coloca dinheiro. Só que a maior diferença entre os dois e o melhor de tudo isso, onde você tem os melhores benefícios, é que com o tráfego pago, você consegue saber exatamente onde você vai chegar, quanto tempo aquilo vai acontecer, e você sabe muito mais, você tem total controle da sua publicação. Vamos lá, vou te dar um exemplo muito simples, ó. Quando você paga para que o seu vídeo apareça na frente das pessoas, você consegue selecionar para quem esse vídeo vai aparecer. Qual é a idade desse público que vai ver esse vídeo? Qual é a localização desse público que vai ver esse vídeo? Qual que é o poder aquisitivo dessas pessoas? Qual é o interesse dessas pessoas na internet? Sabe? Então vamos lá. Você de repente tem interesse por marketing digital, né? Porque você está vendo esse vídeo, significa que você tem interesse por marketing digital. Se eu fizer um anúncio com esse mesmo vídeo aqui, eu consigo alcançar você que tem de 25 a 45 anos, que você mora na região sul do país, que você tem um iPhone, que você tem interesse também por carro de luxo e que você deixa eu ver mais uma coisa, e que você vai ver isso através apenas do telefone. Então aqui eu falei pelo menos 5 segmentações que está no meu poder, que está dentro do alcance de quem usa tráfego pago, certo? O tráfego pago ele é muito poderoso, ele é muito assertivo, sabe? Você consegue saber exatamente qual é o horário que a pessoa viu o seu vídeo, o quanto ela viu o seu vídeo. De repente o seu vídeo tem um minuto, você consegue saber exatamente quantas pessoas assistiram 25% do seu vídeo, quantas pessoas assistiram 50% do seu vídeo, quantas pessoas chegaram ao 100% do seu vídeo. E se você manda essas pessoas para uma página, você consegue saber exatamente onde essas pessoas passaram nessa página, né? Você consegue saber exatamente qual o nível de interesse das pessoas. Qual que então, Beto, é essa diferença? Bom, se você quer vender um produto na internet, você quer saber as pessoas que são interessadas no seu produto. Você quer saber o quanto essas pessoas querem comprar ou o quanto elas querem saber mais sobre o que você fala, né? Então vamos pensar assim, ó, eu faço um vídeo onde eu falo sobre um produto de emagrecimento.
Vamos dar exemplo lá. Eu tenho uma página onde eu mando essas pessoas para essa página que tem um produto de emagrecimento. Eu tenho um vídeo de 1 minuto que fala sobre a oportunidade de emagrecer. Por exemplo, o vídeo é mais ou menos assim: oi, tudo bem? Eu sou o Beto Coelho e olha, eu perdi 15 quilos usando esse produto A, B e C aqui, tá? Meu corpo era desse jeito aqui e com esse produto, em poucos dias, eu consegui emagrecer 15 quilos. Se você quer saber como eu emagreci, como eu perdi todo esse peso, clica aqui embaixo que você vai ser direcionado para a página onde eu explico um pouco mais sobre esse produto. Então vamos pensar que esse é o meu vídeo e ele tem 1 minuto. Eu sei quantas pessoas assistiram 50%, 1 minuto, quantas pessoas assistiram 25% e elas foram para a página. Essa página, ela tem ali uma chamada página de vendas. Essa página de vendas, ela tem ali um vídeo explicando sobre o produto, ela tem um pouco de descrição e tal. Eu consigo saber o quantas pessoas assistiram desse vídeo que está dentro da minha página. Eu consigo saber o quantas pessoas rolaram essa página, qual que é o tempo de permanência dessas pessoas nessa página. E ela tem um botão que vai para o checkout, onde a pessoa pode comprar aquele produto. Eu sei exatamente quantas pessoas clicaram naquele botão de checkout, quantas pessoas chegaram no checkout, quantas pessoas compraram, entende? Eu consigo saber quantas pessoas compraram através de uma página chamada página de obrigado. Quando essas pessoas chegam na página de obrigado, significa que ela comprou o produto. Tá? E aí eu consigo fazer a exclusão de quem chegou na página de obrigado porque comprou o produto e continuar anunciando apenas para quem ainda não comprou o produto. Deu para entender o poder que tem o tráfego pago, o poder de execução que tem quando você faz uma coisa que você tem controle sobre ela? É por isso que crescer na internet, fazer publicações, tentar executar isso de forma orgânica não é a forma mais inteligente. Por isso que ele não é a melhor maneira de executar as suas ações. Porque de graça, vamos dizer assim, você paga com o tempo, né? Tráfego orgânico, ele não é tráfego grátis, porque você paga com o seu time, com o seu tempo. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu levo um tempo para fazer esse vídeo. Eu levo um tempo para gravar, eu levo um tempo para editar, eu levo um tempo para executar isso. Então, eu estou fazendo isso pagando com o meu tempo, tá? Ele não é grátis. Entretanto, você não coloca dinheiro. Quando você não coloca dinheiro, você não tem controle sobre essas ações, né? E o tráfego pago, ele é poderosíssimo, ele vai te levar a um nível acima do seu jogo. Pensa comigo, você tem uma segmentação, como esse exemplo aqui de mulheres, esse exemplo de emagrecimento. Vou pensar assim, vou fazer uma analogia aqui. Eu tenho um produto de emagrecimento, como eu disse, e eu quero alcançar mulheres de 25 a 45 anos que foram mães, olha só, que elas foram mães recentemente e que elas moram em São Paulo, no estado de São Paulo, e que elas também têm interesse em comum por bolsas Prada, um exemplo, tá? Então, olha só, eu vou alcançar mães de 25 a 45 anos que moram em São Paulo e que têm interesse por bolsas Prada. Beto, mas por que elas têm interesse por bolsas Prada? Significa que essas pessoas têm um poder aquisitivo elevado. Entendeu? Porque uma pessoa, para comprar uma bolsa Prada, ela precisa ter uma quantidade significativa de dinheiro. Porque não é uma bolsa que custa um valor muito barato, né? Deu para entender? Então eu consigo segmentar públicos. Eu também posso colocar o interesse em joias, por exemplo. Né? Eu posso colocar interesse em sapatos, eu posso colocar interesse em carros, eu posso colocar que são as pessoas que têm 50% da renda e da maior renda no Brasil, 10% das pessoas que têm maior renda no Brasil, entendeu? Está totalmente no meu controle. Então, quando eu sei quem é o meu público, como eu quero alcançar ele, eu faço o pagamento para a plataforma e digo para ela assim, olha, entrega apenas para essas pessoas. Porque se eu entregar para todo mundo que existe por aí, nem todo mundo vai poder comprar o meu produto, porque é um produto caro, porque ele é um produto que tem tal especificação, porque ele é um produto para mulheres, que ele é um produto para mães recentes, entendeu? É totalmente possível você dizer para quem você quer entregar e saber daquele público quem foi realmente que chegou até onde você quer que ele chegue. Entendeu? Tráfego pago é poderosíssimo, tráfego pago é a melhor maneira. Aí você falou assim, Beto, você não falou para mim que você ia dizer algumas coisas sobre como executar isso? Eu vou te dizer. Agora mesmo eu vou te dizer o que é que você deve fazer. Você deve ter os dois rodando dentro do seu perfil. Você deve ter tráfego pago e deve ter tráfego orgânico também. Sabe por quê? Porque quando você faz uma publicação no orgânico, ela fica presa ao seu perfil. Ela fica parada lá e tem conteúdo.
né? Então a melhor maneira de quando alguém chega até o seu perfil, porque as pessoas elas vão vir até o seu perfil quando você fizer tráfego pago, é elas visualizarem uma quantidade relevante do seu conteúdo ali dentro. Então você vai manter um relacionamento com aquelas pessoas que chegaram a você através do tráfego pago e vai nutrir. Quando você, por exemplo, postar um store, de repente um store do seu dia a dia, um store daquilo que você faz, um store do seu produto, da sua loja, as pessoas vão ser alimentadas com aquele conteúdo diariamente. E você está alimentando eles, né? E você paga para alcançar pessoas novas. O tráfego pago, ele é basicamente isso. Você pode alcançar as mesmas pessoas, pessoas que já têm um relacionamento com você, mas o maior intuito é trazer pessoas novas, pessoas que ainda não te conhecem, pessoas que podem conhecer você e se interessar pelo produto ou serviço que você vende. Então, é necessário que você tenha os dois jogando, os dois no seu jogo, né? Tráfego pago e tráfego orgânico. Faça um tráfego pago bem feito, com uma segmentação bem bacana para o seu público, para alcançar pessoas que têm potencial em ser os seus clientes e nutre os seus clientes com o seu conteúdo orgânico quando eles chegarem ao seu perfil. Então é importante você ter publicações, é importante você ter um post estático, é importante você ter vídeos, é importante você fazer stories, é importante você fazer todas as mecânicas e usar todas as plataformas, todos os posicionamentos das redes sociais. Então, se você tem um Instagram, por exemplo, é importante que você poste conteúdo no seu feed. É importante que você poste conteúdo nos seus Reels. É importante que você faça os seus stories. Entendeu? E você vai ter um poder nas suas mãos. Você vai ter uma execução muito bacana. Tá, Beto, então quando que eu posso começar a executar essa ação? Você pode começar a executar hoje, tá? E o jeito certo é isso, é você fazer o tráfego pago junto do tráfego orgânico. Entretanto, vai ter gente que vai falar assim para mim, Beto, eu não conheço, eu não sei, como eu já ouvi, né? Eu já ouvi o Álvaro, por exemplo, o Álvaro é uma pessoa muito próxima minha, só que ele tinha medo de fazer tráfego pago porque já ouviu falar que tem bloqueio no Facebook, que perde dinheiro com tráfego pago, que as pessoas erram e tal, mas só erram, só acontece isso daí quando a pessoa não sabe o que ela está fazendo, quando ela não tem noção, quando ela não tem conhecimento do que ela faz, sim, aí ela vai perder dinheiro, assim, é tudo normal. Por exemplo, quando você vai dirigir um carro e você não sabe dirigir, o que vai acontecer? O risco de você sofrer um acidente é muito grande. Né? O risco de você bater numa parede, num muro, atropelar uma pessoa é maior. Agora, quando você tira a habilitação, você é apto a dirigir ou você aprende a dirigir e você pega um carro e vai dirigir, você está preparado para aquilo. Então a grande diferença entre uma pessoa que tem prejuízo no tráfego pago e uma pessoa que tem resultados satisfatórios é saber executar, tá? Eu, por exemplo, quando eu comecei nesse mercado, eu nem tinha rede social, eu nem sabia o que era Instagram, não sabia o que era perfil, não sabia o que era postagem, não sabia o que era tráfego pago ou tráfego orgânico. Não sabia nada. O que aconteceu comigo? Eu passei a aprender a me relacionar com a plataforma, eu passei a me relacionar com o que estava ali dentro, o que estava na minha frente, eu passei a aprender. Tráfego orgânico é isso. Mas se eu for tentar só com tráfego orgânico, eu não consigo alcançar as pessoas que eu preciso. Então eu vou tentar tráfego pago, porque tráfego pago é uma forma mais assertiva. E eu comecei a perceber que com tráfego pago realmente era assim. Eu comecei a perceber que com tráfego pago as coisas acontecem de uma forma mais efetiva. E aí eu percebi que eu precisava ter tanto tráfego orgânico quanto o tráfego pago. Eu percebi que eu precisava das duas ferramentas, tá? Então, como eu falei, hoje eu tenho uma empresa que fatura 5 dígitos aí, eu ainda estou, né? Vou chegar na casa dos 6 dígitos, mas eu estou na casa dos 5 dígitos com prestação de serviço de tráfego. Por quê? Porque tem empresas que precisam de tráfego. Entendeu? Então, tráfego pago e tráfego orgânico tem uma diferença básica, tá? Tráfego orgânico você não paga, tráfego pago você paga. Entretanto, tem uma diferença que vai além. Tráfego orgânico você não tem nenhum controle sobre quem vai ser alcançado com a sua publicação. Tráfego pago você tem total controle de quem vai ser alcançado pela sua publicação. Basicamente é isso. Então, o que você prefere? Olha para mim aqui bem no meu olho e me fala. O que você prefere? Fazer um post onde você não vai ter o mínimo controle de quantas pessoas serão alcançadas, quem vai ser esse público, como vai ser esse público, você não tem a mínima chance de controlar isso, ou você colocar um conteúdo para rodar que você vai ter total controle sobre quem você quer alcançar. Então pensa comigo num cenário de vendas, eu quero vender um produto, eu vou oferecer um produto para quem não tem a mínima noção do que é esse produto, por exemplo, churrasco para vegano. Quando você faz tráfego orgânico, é isso que acontece, você oferece churrasco para vegano.
Tá, pode ter alguém ali que tenha uma intenção de ter um relacionamento com o seu produto? Pode, mas é muito difícil. Entendeu? É muito difícil. Agora, quando você faz tráfego pago, você oferece churrasco para uma pessoa carnívora que gosta de carne, que gosta de picanha e que gosta dela mal passada. Você entendeu? É justamente isso que acontece. Você tem total controle sobre o que você vai fazer e para quem aquilo vai chegar. Tá? Isso que acontece. Então, quem você prefere? Agora fala para mim, olhando nos meus olhos, deixa seu comentário aqui. O que você prefere? Publicar um conteúdo onde você não sabe para onde ele vai? Ou publicar um conteúdo e fazer um tráfego onde você sabe exatamente quem você quer alcançar? No local que você quer alcançar. Quem que é essa pessoa que você quer alcançar? A idade dessa pessoa. Você consegue segmentar, por exemplo, se você trabalha com festas e eventos, você consegue colocar para pessoas que fazem aniversário no mês de março, que fazem aniversário daqui 30 dias, pessoas que têm amigos que fazem aniversário em 30 dias. Olha só que loucura! Você consegue segmentar exatamente para quem você quer alcançar. Você trabalha com um produto para mulheres de 25 a 45 anos que moram na região sul do país. Você consegue anunciar exatamente para essas pessoas. Entendeu? É muito fácil de você segmentar, é muito fácil de você acertar. Tá? É muito mais simples de você executar algo que vai ser efetivo quando você paga. Né? Beto, então eu vou fazer só tráfego pago, eu não vou fazer tráfego orgânico. Eu não diria para você fazer isso, porque uma coisa complementa a outra, como eu disse. Quando você faz tráfego pago, você alcança várias pessoas, elas vêm até o seu perfil, ou você manda elas por uma página, você cria público dessas pessoas, e aí você precisa alimentar essas pessoas quando elas chegarem ao seu perfil. O alimento que essas pessoas vão ter são os seus conteúdos orgânicos que vão estar no seu perfil. É o seu Store que você publica todos os dias, é os seus Reels que você vai fazer um pouco mais de interação e trazer algumas pessoas até novas, tá? E aí você vai manter essas pessoas dentro do seu feed com conteúdo relevante para aquele público. E aí você traz novas pessoas com tráfego pago. E você alimenta essas pessoas com tráfego orgânico. E aí aquilo começa a criar um corpo muito maior. Tá? E você consegue trazer mais pessoas e vender mais. E alcançar um resultado melhor. E o seu produto vai crescendo. Porque cada vez que você anuncia com tráfego pago, você consegue criar público desse tráfego pago. E aí você faz aquilo se tornar mais forte. Você traz pessoas, alimenta essas pessoas. Você faz um vídeo no tráfego orgânico, você relaciona com essas pessoas. Você mostra o seu backstage nos seus stories, essas pessoas vão criar uma interação com você, vão se identificar com você, vão fazer com que crie um relacionamento muito mais próximo. Você vai humanizar o seu conteúdo, você vai humanizar o seu anúncio. As pessoas, elas têm um filtro onde elas rejeitam aquilo que elas percebem que é forçado. Quando ela percebe que uma coisa está sendo induzida, que está sendo forçada, que está sendo manipulada, as pessoas se afastam, rejeitam na hora. Entretanto, quando elas percebem que aquilo é natural, que aquilo é verdadeiro, que aquilo é muito bacana, elas tendem a se relacionar. Por exemplo, quando as pessoas veem um artista, tá? E aí elas vejam um artista num show e falam, nossa, aquela pessoa tá num show tal. Quando ela entra no perfil e ela começa a ver o dia a dia daquele artista, ela se sente parte daquele artista. Ela se sente relacionada com ele, ela se sente até emocionada por estar no perfil daquele artista. Deu para entender? Por quê? É uma coisa humanizada, é uma coisa que faz parte das pessoas. As pessoas rejeitam aquilo que é manipulado, porém elas se aproximam daquilo que é humano, elas querem se relacionar com outras pessoas. Ainda que na distância do online, ainda que na distância física, elas se sentem próximas, elas se sentem acolhidas por alguém que tem um perfil bem feito. Então, uma recomendação para você, faça o seu perfil humanizado, faça tráfego pago, mas também faça tráfego orgânico, que você vai ter os melhores resultados dentro do seu negócio. Né? Tráfego pago, ele é muito bom, só que você precisa ajuntar ele com o tráfego pago. Fazendo isso que eu te falei, você consegue começar agora, você consegue começar hoje, você consegue executar isso hoje mesmo e ter os seus resultados melhores na internet. E você pode até deixar seu comentário aqui se você já conhecia o tráfego pago e tráfego orgânico dessa maneira, se você já tinha essa clareza ou não, ou se você ainda tinha dificuldades e se você tem ainda alguma outra dificuldade sobre tráfego pago e tráfego orgânico. Falando aqui que eu sou especialista mesmo em tráfego pago, eu executo tráfego pago como trabalho, eu já atendi centenas de empresas, já gerenciei dezenas de centenas de reais dentro da internet.
para trazer resultados através do tráfego pago. Eu posso dizer para você que essa é sim, de longe, uma maneira excelente para você crescer no seu negócio, para você ter mais resultados. Uma coisa que eu quero também te pedir é que, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se você não é inscrito, se você não conhece, vai lá, clica nesse botãozinho vermelho, se inscreve já, porque você vai ver muito conteúdo aqui sobre tráfego pago, posicionamento na internet, como fazer isso funcionar no seu negócio. Legal? Além de que você tem um detalhe, uma sequência de conteúdo que eu vou trazer aqui para você sobre como sair do zero até os 5 dígitos na internet. Se você quer saber como isso funciona, fica ligado aqui, se inscreve nesse canal, ativa a notificação que você vai receber todos os dias conteúdo sobre como fazer do zero a 5 dígitos na internet. Tamo junto? Legal? Um abraço aí. Deixa seu comentário se você já sabia o que é tráfego pago e tráfego orgânico.